Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso LawCast, uma iniciativa da nossa Escola Brasileira de Direito, a EBRAD, em parceria com o Portal UAI e os nossos queridos diários associados. Além disso, com a Faculdade Milton Campos, professora. Estamos recebendo aqui hoje uma pessoa muito, muito querida. Nossa patronesse no curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões e uma das maiores juristas do Brasil, a nossa querida professora Giselda Hironaka. Professora Giselda, mas que alegria recebê-la. Uma honra para nós muito grande, viu? Professor João Batista, a honra é toda minha, tenha certeza disso. Não é porque nós estamos no ar que eu lhe digo isso, mas eu tenho uma honra, uma alegria verdadeira dentro da minha alma, do meu espaço interior, por pertencer à EBRAD. Não faz tanto tempo que estou lá, mas me sinto como se estivesse em casa. A sua companhia nesse nosso podcast, então, para mim, é de um valor incomensurável. Parece que toda vez que a gente sabe que está gravando alguma coisa, fala coisas que não verdadeiramente não sente. Aqui é tudo ao contrário. Eu sinto verdadeiramente, aproveito para essa declaração, tenho enorme prazer em conhecê-lo, sinto uma alegria incomensurável, muita honra pelo tanto quanto me defere como sua amizade. Obrigada. Olha, pessoal, a professora Giselda Hironaka, além dessa jurista incrível, respeitada em todo o Brasil, uma das maiores do Brasil, obviamente, é essa pessoa maravilhosa, uma alma pura, de uma gentileza ímpar, né? E, professora, a alegria é toda nossa. Bom, mas sem mais delongas, porque estão todos aqui ávidos por conhecer um pouquinho da vida da professora Giselda e obviamente, dos seus enormes conhecimentos. Eu queria saber, professora, assim, um pouquinho da Giselda primeiro, sabe? Professora Giselda, como é que começou? Conta um pouquinho da sua vida, da sua carreira. Como é que a gente pode ter ideia de como começou essa trajetória tão linda e brilhante? Muito obrigado pela oportunidade. Eu começo a dizer que sou descendente, sim, de mineiros. Meu avô materno veio de Minas, da cidade de Campo Belo, e eu me sinto ainda como se pertencesse àquele estado, esse estado fantástico, professor João Batista, que nos abraça. Fala se não é. Se Minas Gerais, quando a gente lá está, não se sente em tempo integral abraçado. Eu sou suspeito, né? Mineiro que sou, não é? Eu acabei de retornar de lá, então, além de começar lhe contando que, por parte materna, sou descendente de mineiros e mando um beijo para todos eles e para sua querida escola Milton Campos, se me permite, na pessoa da professora Lúcia, Mas é diga a claro, ela que nossa mando querida esse abraço. professora Lúcia, aquele abraço, né, da professora Giselda, meu pessoalmente, ambos seus fãs, não é? E da professora Tereza Mafra, nossa querida diretora e também professora de Direito de Família, não é? Ah, que maravilha, que bom. Acabamos de notar que Minas produziu grandes juristas, né? Mulheres brilhantes e atuantes nessa área tão difícil, não é? E tão importante que é o direito de família e sucessões. Olha, que bom. Mas, enfim, eu nasci no estado de São Paulo, nasci numa cidade de tamanho significativo eh, desse nosso estado, a cidade de São Carlos, uma cidade que tem um cunho de caráter universitário muito significativo, uma cidade que cuida muito da educação, enfim. Tive muita sorte de nascer lá, porque nascida há tanto tempo, nasci em meados do século passado. Então, eh, a sorte que me refiro foi de ter podido estudar naquilo que naquela época era muito significativo para nós os brasileiros e se tratava do fato de podermos estudar em escolas públicas de altíssima qualidade. Esse que é um dado importante, né? A Exato, qualidade das escolas públicas, exato. né, professora? Que sorte que eu tive, sou muito agradecida ao Contribuinte Paulista até os dias de hoje por ter podido receber essa formação lá no Instituto de Educação Dr. Álvaro Guiano, lá de São Carlos,
que, ao que me consta, desde aquela época, era a segunda instituição pública do estado de São Paulo, a primeira, o Grande Caetano de Campos, aqui da capital. Bem, tendo estudado de lá, o que importa dizer é que eu fiquei muito bem formada para prosseguir os sonhos que eu tive, os sonhos de construção de carreira, os sonhos que eu tive. Quando fiz o vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, eu não tinha duas alternativas. Podia ser que eu entrasse na Faculdade de Direito ali do Largo São Francisco ou não. Não tinha outra hipótese. Meus pais não teriam podido, à época, infelizmente, pagar duas outras grandes escolas aqui do estado de São Paulo, na época, que eram a Universidade Mackenzie e a Pontifícia Universidade Católica. Tive sorte, repito isso, acho que talvez a quinta vez que eu falo em tive sorte, pelo fato de que saí de lá de São Carlos com essa formação aos 17 anos e cheguei aqui, dei conta de passar no vestibular da USP naquela época, num vestibular completamente diferente do que nós temos hoje e que caíam disciplinas muito difíceis, incluindo latim. Nós tínhamos latim no vestibular, mas tudo que eu estudei lá E foi qual é o importante o suficiente estudo do latim para o para direito, né, nós, professora? exatamente, para nós que somos da Es área do direito, não é? Palavras que são capazes de traduzir muitas vezes institutos inteiros, né, Isso mesmo, não é? isso mesmo. Se eu quisesse tomar essa sua dicção última para dizer da importância do latim, por exemplo, eu podia lhe dizer que as duas coisas na vida atual que eu mais aprecio fazer são exatamente o fato de ser mãe e o fato de ser professora. E, dentro da Igreja Católica, uma encíclica papal de altíssimo significado se chama exatamente Mater et Magistra. Então, mãe e professora. É isso Tenho mesmo. muito orgulho dessas duas etapas da minha vida que consegui, desse jeito que nós costumamos falar numa linguagem mais coloquial, correndo atrás. Corri sim, corri atrás. Tive também mais sorte por ter sido escolhida por um dos meus professores de Direito Civil, já quando passei para o terceiro ano. Fui fazer estágio com ele no escritório de advocacia fantástico da época e fiquei lá por 9 anos. É, isso me deu a condição, certamente, de entender a advocacia e de pensar como é que se deve ser, acima de tudo, um advogado completo. Um advogado que saiba o que está fazendo, que entenda as causas que assume, mas que, além de tudo, ele tenha eticidade e só cometa as licitudes que são permitidas a essa lindíssima carreira, que é a carreira jurídica, a carreira do advogado, igualmente a carreira do magistrado, por certo, todas as carreiras, Ministério Público, né. Ministério Público, todas as carreiras interligadas. Eh, fui Fiz concurso para procurador federal, obtive a aprovação, fui procuradora federal por vários e muitos anos. Hoje já sou aposentada como procuradora federal e ainda não consegui me aposentar como professora titular da Faculdade de Direito que eu estudei, que me recepcionou, que me deu mestrado, me deu doutorado, me abriu as portas para fazer o concurso de livre docência e que, afinal de contas, depois disso, me deu todo o suporte para intentar o concurso mais alto, vamos dizer assim, que é a busca da condição de professor titular em Direito Civil. Tenho tudo isso e sou muito grata. E é uma instituição de muito relevo, né, enfim, de grande qualidade, que vem pontificando aí no ensino jurídico há décadas, né. Exatamente, É, exatamente. Tudo, tenho que dizer de novo, me disse mineira, pelo lado paterno sou portuguesa, mas devo dizer que tudo o que conquistei em termos de estudo, eu devo isso às instituições públicas, que frequentei as duas instituições públicas
que frequentei. Então, muito obrigada a esse estado de São Paulo, a quem tanto devo, igualmente. É isso, então depois de ver aqui um pouquinho dessa, carreira e dessa vida tão, rica, né, que a professora acabou de nos escrever brevemente, vamos entrar aqui agora um pouquinho do debate jurídico, não é, pra gente ver aqui opiniões da professora Giselda acerca de questões que estão aí na ordem do dia, que estão palpitando, não é, e sendo objeto de questionamentos, a todo momento. Professora Giselda, o que a senhora acha que está acontecendo hoje no mundo do direito, especialmente na área de direito de família e sucessões, não é? Questões que são polêmicas, aperfeiçoamentos que seriam interessantes do ponto de vista legal, inovações que muitas vezes a jurisprudência ou às vezes mesmo até a criatividade de advogados vem praticando, mas que muitas vezes podem gerar uma certa insegurança jurídica. Quais aqueles pontos, podemos depois abordá-los um a um, não é? Mas quais aqueles pontos que a senhora acha assim, que são mais instigantes, que a gente deveria ter uma atenção maior? Sua pergunta é super interessante e ela vem com uma base que eu aprecio demais, que é pensar o direito a partir do contexto, da sociedade como ela é nos dias atuais, a partir do contexto desta contemporaneidade, que alguns chamam até de pós-modernidade. Então, não importa se o conceito está certo ou não, mas pensar nesse tempo de agora. Quando nós temos que pensar no direito desta forma, acho, professor João Batista, que não tem uma maneira de começar o assunto, se não revendo, me perdoe falar de teoria numa ambiência como essa, que tende a ser mais Mais informal, né? deslocada, mais Mas eu informal. acho assim que o nosso Mas, público aqui quer justamente essa tradução, né? justamente, Desse linguajar jurídico para uma compreensão mais coloquial. Eu acho exatamente, que ensinar direito é ensinar um pouco línguas, não isso é? mesmo. É E tradução, pensar que o direito é fixo, isto de jeito nenhum é. claro. Ele de jeito nenhum, A esta vida é ciência dinâmica, né? é, e ele tem que seguir a vida. Isso. E eu dizia da teoria do professor Miguel Reale, te lembra muito bem, a teoria tridimensional do direito, que nos fala de fato e valor e norma. Todos nós, em algum momento da faculdade de direito, aprendemos essa teoria tridimensional. Eu peço desculpas. Fique à vontade, professora. E ela tem a capacidade de nos explicar com clareza o que nós vamos tocar de outros assuntos, conforme a sua sugestão na pergunta, outros assuntos, especialmente no direito de família e no direito das sucessões. O professor Miguel Reale diz que tudo, vou falar isso brevemente, Fique à que vontade. tudo se conforma em três dimensões, como ele chama, três planos, como ele também chama. O primeiro deles é o que ele chama de fatos sociais. O fato da vida como ela é. O fato deste mundo que cada um de nós aqui vive, que todos nós vivemos. Esse mundo, desta porta para fora, tudo o que tem lá, todos, absolutamente todos os fatos. Quer os fatos do relacionamento humano, das pessoas entre si, quer os fatos advindos da própria natureza, quer os fatos cometidos eventualmente por animais, todo esse gigantesco contexto, ele tem a ver com o direito. A dizer, esses que nós podemos chamar de fatos sociais, esses fatos ingressam todos eles, essa é a pergunta, ingressam todos eles na ordem do direito? Todos eles ingressam no mundo do direito para passarem a se chamar não mais fatos simplesmente sociais, não deixam de ser, mas para se enquadrarem na circunstância de serem fatos jurídicos. Todos, a resposta é não. A resposta é não. Nem todos, mas quase todos. Então, por exemplo, no relacionamento entre pessoas, quase todos os relacionamentos de condição patrimonial, de condição econômica, de condição afetiva, familiar, enfim, que existe entre as pessoas, tem recepção lá na ordem do direito, e lá a normativa não só recepciona, como protege e regula, e regulamenta, recepciona naquele mundo.
nem todos. O que nós temos, nós dois, entre nós, por exemplo, acima de tudo, é um relacionamento humano chamado amizade. Essa Para mim é o esse maior patrimônio que o ser humano pode ter, não não é é? verdade? Sabe que esta relação da vida do social, este fato social que é a nossa amizade, não tem ingresso na ordem do direito, Sim. porque se por Não vai qual entrar na nossa não entra, partilha e nem numa não eventual entra. sucessão, E né? ainda assim, se um de nós, não vai acontecer conosco, é por mera hipótese, Se Deus se quiser. um dos dois disser: "Não posso mais ser sua amiga ou seu amigo de hoje em diante", nós não temos onde ir discutir este assunto na ordem do direito. Mesmo que me cause dor, mesmo que me cause mal-estar, mesmo que aconteça um dano até de natureza moral, isto não tem a correspondência no mundo do direito. Mas se fizermos um contrato de compra e venda, e se eu, que sou a compradora, não lhe pagar o preço, sim, este fato que é humano, ele ganha um relevo tal, ele ganha uma ascendência axiológica tal, que daí com isso, como se fosse uma ponte, ele dá o ingresso no mundo do direito. E você que for o credor, que não está totalmente satisfeito e à face da minha inadimplência, você tem o corredor do mundo do direito para lá ir buscar a solução dessa história. Fantástico. O que quero dizer com isso de modo ainda que tão breve? Dizer que o mundo muda, a vida muda, os homens mudam, os fatos da vida mudam e o direito precisa estar Acompanhar. atento, É porque o direito atento. nada mais é do que, enfim, normas de conduta para a Exato, convivência social que vão retratar fenômenos, não é? exatamente. Fenômenos sociais que ocorrem no nosso dia a dia. Agora, só tocou num ponto importante que eu queria abordá-lo, que essa mudança há de ser feita no plano legal, porque muitas vezes o que me preocupa em certas ocasiões é eventualmente o julgador criar a norma para o fato concreto, porque gera insegurança jurídica, não é? As pessoas agem no pressuposto. Volto aqui lá atrás naqueles conceitos, né, que aprendemos nos bancos universitários, né? Norma agente, facultas É, agente. Se eu ajo no pressuposto é. de que aquela conduta, de que aquela ação tenha essa ou aquela consequência. Se aquilo se torna imprevisível, né, gera muita insegurança jurídica, né, professora? Com toda certeza. A expectativa é que os fatos que se modificam, os novos fatos da vida, como um dia nós vamos ter que cuidar de um fato que não temos ainda, que é o Perfeito. fato do ser humano fazer viagens por escolha, viagens turísticas, vamos dizer, por um ônibus espacial até a Lua, por exemplo. Nós não temos esse fato ainda, Essas mas viagens um já estão dia ocorrendo, teremos. não salvo engano, não chegaram à Lua ainda, mas tem a SpaceX e uma do Elon Musk e a outra é, é, do Bezos da Amazon, não é? Exato, Que já fazem já fazem. viagens. Agora, quando acontecer alguma coisa nessas viagens que não esteja de acordo com aquilo que foi, entre aspas, combinado, quem resolve? Sim. Onde que nós trazemos aqui para essa solução? Então, são fatos que Aí estão. aquela situação na lacuna da lei, os aplica os princípios gerais, a gente, né? Isso mesmo. Então, quando o fato da sociedade ingressa no mundo jurídico, agora mesmo você disse uma coisa tão importante, eles ingressam nem sempre, eles são lá recepcionados em matéria de proteção judicial, jurídica e judicial, são protegidos pela lei. Algumas vezes é o próprio poder judiciário, naquilo que muitos chamam também de ativismo judicial, etc., que promove a resposta. O exemplo mais próximo de nós, que eu acho que dentro da minha área de atuação eu poderia pensar, é a circunstância de relações familiares construídas entre pessoas do mesmo sexo. Há muito pouco tempo atrás,
nós tínhamos na vida social desde sempre Perfeito. estas relações humanas, Mas a lei mas ignorava nós esse fato fingimos social, que não é? não víamos. Uhum. Tanto é que no passado recente, João, no passado recente se dizia assim: fulano de tal, fulano de tal é homossexual. Coitado, então prende ele no armário e deixa ele quieto. Era um armário fechado no mundo dos fatos sociais que não deixava que a sociedade compreendesse a extensão, a importância E as deste repercussões dessa relacionamento relação, né? e as repercussões que precisávamos um dia, quero usar essa linguagem se me permite, o armário abriu. Sim. A ponta do tapete E foi que bom, não é? E levantada. que bom que abriu, não é? Que abriu. O biombo foi afastado e nós passamos na sociedade, no mundo como ele é, a enxergar melhor esta situação e ter menos ressalvas com relação a isso. Então, valorizou-se o fato social, antes não valorizado. Tendo valorizado o fato, valor e norma, ingressa no mundo do direito não pela legislação. Não se criou uma lei que dissesse isso, mas foi a resposta do Poder Judiciário, da corte mais alta que temos, em resposta aos casos da vida, aos casos que buscaram as E da soluções ausência normativa acerca e da do ausência assunto, não é? normativa. Então, essa normativa que recai sobre o fato social, quando ele sai em busca da sua integração na ordem do direito, essa recepção pode se dar, deve se dar, sempre quando possível e melhor, pela lei. Algumas vezes pode acontecer, como nesse caso que acabo de exemplificar, pela construção do Poder É, Judiciário, pela resposta mesmo judicial. porque a jurisprudência sempre foi fonte do É, direito, não é? sempre. Aí é bom esse passeio, né, pelo É, direito, né, professor, inclusive para muitos dos estudantes e dos doutores que estão nos assistindo, não é? Mesmo porque a EBRAD é uma instituição que lida muito com a pós-graduação, mas também temos o nosso preparatório, enfim, e os nossos alunos, todas as instituições é, Ânima, aos é. quais saúdo aqui nesse momento. Pessoal, um abraço a todos aí das instituições Ânima, né? Eu também saúdo a todos, uma alegria poder falar para todos vocês que nos ouvem por várias razões. São tantas faculdades de direito e universidades que têm os seus cursos de direito que eu não vou ousar aqui no momento enumerá-las. Mas, Claro, professora, enfim, só para falar aqui de São Paulo, né? sim, sim, A Universidade de São Judas Tadeu, que é, é puxa vida, de um renome incrível, e incrível. a Iambi Morumbi, que não podemos nos esquecer, não é? A São Judas, inclusive, com o campus lá de Santos, né? Temos aqui alguns santistas, né? Que era a nossa antiga Unimonte, que é a Unimonte hoje São Judas Tadeu. São Né? Judas Tadeu, que Um abraço a maravilha, todos aí, viu, pessoal? que maravilha, que Mas viu, maravilha. professora Giselda, a senhora tocou num ponto muito importante, ou seja, a jurisprudência como fonte do direito, não é? A necessidade do Poder Judiciário decidir e dar solução aos casos em que há lacuna legal, não é? Mas eu queria abordar um outro aspecto, porque a gente falou um pouquinho aí de insegurança jurídica, de ativismo, né? E há algumas situações em que há uma celeuma, uma polêmica, quando eventualmente o Poder Judiciário acaba por resolver a questão de forma diametralmente oposta ao previsto na lei, ou até dando uma interpretação mais elástica ao que, em tese, seria possível, não é? É o princípio aí da reserva legal, da norma de ordem pública e cogente, não é? Da tripartição de poderes, que está tão em voga, né? Aí da observância dos artigos 2º da Constituição, que trata da famosa tripartição com harmonia e independência dos poderes, aí lá atrás tão consagrada por Montesquieu, não é? Depois nos artigos, salvo engano, 22, 44 e 48, porque atribuem à União Federal, e nessas matérias, por exemplo, de direito civil, o poder ou a competência exclusiva ou privativa do Congresso Nacional de legislar acerca dessas normas. A senhora tem algum caso que te preocupe em relação a isso? Ou então já puxaria aqui, por exemplo, um assunto que está na ordem do dia, né? Há como, por exemplo, se fazer, através de um pacto privado, uma renúncia através de um pacto antinupcial, ou de um pacto de união estável, não é? Um pacto de convivência,
a renúncia a um eventual direito sucessório, por exemplo? Então, esse assunto está muito na perspectiva, né, de Os chamados discussão. planejamentos sucessórios, né? Exatamente, de discussão jurídica. Os escritórios especializados em direito de família e das sucessões, ou até outros escritórios, societário, por exemplo, eles têm feito o que nós chamamos agora de planejamentos sucessórios. Então, claro, a pessoa ainda quando está viva, tem lá o seu patrimônio, tem o desejo de encaminhar aquele patrimônio, não só através do testamento, que é o instituto, que é um negócio jurídico unilateral E, clássico, e absolutamente previsto na lei, não é? previsto na Então, lei, com aqueles completamente, limites da disponibilidade com ou não, limites não é? seríssimos e tudo. É, Os herdeiros e necessários, os aquela, né? herdeiros necessários, outro assunto super interessante, mas, as pessoas também têm buscado fazer planejamentos sucessórios a respeito de toda a sua condição patrimonial, econômica, financeira, societária, etcétera, familiar, societária, etcétera. E algumas coisas eu tenho visto que no meu modo de pensar, eu ia usar um adjetivo e pulei o adjetivo. Certo. Eu ia dizer no meu modo singelo de pensar. Tirei singelo, porque não é singelo. É um modo de pensar que aprendi na escola, aprendi com o direito e não posso deixar de reconhecê-lo como tal. Todos nós que fizemos direito aprendemos. Que que é basicamente isso. As normas, elas podem ser de 2 tipos: simplesmente dispositivas ou normas cogentes. Posso lhe dizer uma coisa? Quando eu mesma, contado no primeiro ano, quando eu mesma estudei norma cogente, quem me ensinou foi Goffredo da Silva Teles. Quem me ensinou, ele disse: abram os seus cadernos, e a gente usava caderno naquela época, e peguem os lápis, e a gente tudo pegou. Ele disse: eu vou dizer o que é norma cogente. E sabe como ele disse? Norma cogente, anota aí. Norma cogente é norma cogente, ponto. Então, é um conceito que obviamente não é científico, mas ele conseguiu expressar para nós ali, crianças iniciando o curso de direito, o que significa ser cogente uma Uhum. norma de ordem pública, uma norma imperativa. Impositiva, né? Quando ela tem esta qualidade, bem sabe, meu caríssimo amigo, bem sabe, quando ela tem essa qualidade, ela diz o que diz e acabou. Então, mas então nós temos que ter uma norma que não muda, uma norma que prescreve isso. A gente não gosta mais e não pode mudar? Pode, pode. Agora, aí está o cuidado É a quando via nós pela qual havia há de se dar essa mudança, não é, isso, professora? a via pela qual, João Batista, pela qual essa norma, essa situação jurídica tem que ser modificada. Então, a sua pergunta foi: é possível renunciar à herança de pessoa viva por meio de pactos, ou de pacto antenupcial, ou de outros tipos de pacto? A resposta é não. Infelizmente, a resposta é não. Mesmo que eu, Ainda que por hora, né? ainda que por Pode hora. ser que se houver uma Isso, mudança legislativa, isso isso. Seria bom que eu deixasse registrado que eu também não gosto do conteúdo desta norma cogente na contemporaneidade, nesse momento atual que nós vivemos. Ela devia ser modificada. Ela devia ser modificada. Mas uma norma cogente só pode ser modificada pela sua revogação e pela substituição de uma outra norma que diga, em sentido quiçá contrário, mas mais coerente, João, mais coerente com aquilo que a contemporaneidade deseja, com os fatos com os atuais, né? fatos Com os atuais. fenômenos sociais Isto, e, por isso. conseguinte, jurídicos, não é, É. que hão de ser contemplados nesse mundo moderno. Que E, norma é essa? Eu só preciso acabar de claro, dizer, porque nós falamos para advogados ou, quiçá, para estudantes de direito, é o artigo 426 do Código Civil, que diz: é proibido contratar a respeito de herança de pessoa viva, ponto. Norma cogente. Então, ai, mas imagina, isso já não combina mais. Não, não combina mais. Sabe qual é a saída? Nós precisamos cuidar. Pessoas como eu, me parece que pessoa como você, os demais todos que acham que esta norma é retrógrada, e ela é,
nós precisamos alterá-la. Como? Por meio de propostas legislativas, por meio de propostas de lege ferenda a ser encaminhado ao nosso Congresso, para que, examinado, discutido, etc., possa se conformar um dia na alteração da É, norma. a discussão toda, pessoal, e falando um pouquinho da tese contrária, né, daqueles que defendem o oposto, uns defendem que, sendo direito patrimonial, seria disponível. O grande problema que a senhora aborda, professora Giselda, de uma forma muito eloquente, é o seguinte: aquele patrimônio ainda não integrou Não, na sua esfera jurídica. É uma expectativa, não é? exatamente. É uma Não expectativa porque a tem pessoa herança. está viva, não há herança de Não pessoa tem viva, herança. não é? E vem aquela questão, não é? É, é, se é norma de ordem pública, se poderia a pessoa, através de. Eu me lembrei aqui, me perdoe, porque o meu latim é péssimo, apesar de adorar as expressões, né? Salvo engano, jus publicum pacto privatório non potestas mutare, não é isso? Exatamente. O direito público e o direito privado não pode mudar, não é? É, não é possível. Quando a norma tem um alcance maior do que o interesse simplesmente privado, particular, quando a norma tem esse alcance maior, mais social, mais público, ela é uma norma diferenciada. Talvez quando um artigo como 426 do atual Código Civil tenha sido redigido e o código anterior, o de 16, já tinha norma nesse sentido, talvez a realidade da época interessasse a construção de uma norma deste tipo. Creio que interessava, E eu porque me lembrei aqui também, né, de uma outra questão. Isso é uma delícia, direito, por isso que a gente vai interconectando as coisas, né? Falei um pouquinho aqui do direito constitucional, né, das competências é, privativas da União e do Congresso para legislar acerca da matéria, mas me lembrei também daquele conceito clássico, né, que para validade do ato jurídico requer partes capazes, é, objeto lícito e de forma forma prescrita prescrita ou ou não não defesa defesa em em lei. lei. E nesse caso Pronto, ela é defesa, não ela é é isso? defesa em lei, quer dizer, ela é proibida por lei, né? Perfeito. Ela é proibida. Então, mas a pessoa não pode, quando está viva, dar o melhor destino que quiser para o seu patrimônio? Pode, dentro do contexto desse nosso direito de agora, esse nosso direito de origem germânico e romana. Dentro desse nosso contexto de lei, é preciso que nós tomemos atenção para essas proibições, para essas impossibilidades. Ah, mas é velha, é retrô. Vamos fazer. Eu estou disposta. Eu estou disposta a ajudar. Se um dia aparecer uma comissão, pessoas que assim desejem, eu tenho falado muito isso no Instituto Brasileiro de Direito de Família, desejem que a gente sente, pense e faça uma E proposta já fica aqui o nosso legislativa. convite à nossa querida professora Lúcia Massara, convido também a professora Tereza Mafra. Olha, pessoal da Milton Campos, fiquem sabendo que já fiz aqui o convite para a professora Giselda estar aí conosco, não é, para uma próxima ocasião. E nesse momento eu queria já incentivar Incentivar. esse Quem debate que sabe? é tão Quem importante, não sabe é? de novo não sai de Minas Gerais uma iniciativa como essa. Costuma Que sair s- de lá, viu, Costuma, professora? eita Tiradentes, né? Mas uma iniciativa como essa que depois vai paulatinamente alcançando a extensão territorial brasileira, em que nós pudéssemos pensar numa norma que substituísse esta norma. E já fica aqui também, pessoal, o convite aos nossos queridos ministros e professores do nosso DEBRAD aqui do STJ, não é? Especialmente a Câmara de Direito Privado, para participarmos aí desse debate. Isso também é tão bacana, né? Aí do nosso curso EBRAD em Exatamente, Brasília, dos recursos exatamente. repetitivos, né? Eu tenho em São Paulo um conhecido que foi do nosso Poder Judiciário, é aposentado. Sinto não poder dizer o nome dele agora, mas o texto dele, ao qual vou me referir, ainda não está publicado. Então, eu acho que eu devo Claro. essa consideração a esse tão ilustre colega, sabe? A respeito desse assunto ainda, e, e no sentido de maior abertura, vamos dizer, para aqueles que pretendem, como nós dois, Claro. modificar um dispositivo legal como esse. Olha só, o dispositivo legal diz: é proibido contratar a respeito de herança de pessoa viva.
Esse pensador, esse jurista nosso, aqui do estado de São Paulo, ele diz da seguinte maneira: "Mas renunciar pode". Por que pode renunciar? Porque renúncia não é contrato, É renúncia ato é unilateral, né? declaração unilateral. É uma coisa para se pensar naquele sentido de quando fizermos uma proposta de alteração legislativa, tenhamos esse recurso como um daqueles E que para que fique claro, para não gerar insegurança jurídica, poderíamos emendar o artigo 425, não é? é, Atual e colocar uma vírgula, né? é, Ressalvados, obviamente, o resolveu, direito, né, direito de renúncia. direito de Agora, renúncia nesse negócio de ou renúncia, de embora disposição, né? é, Eventual. mas João Batista, nesse assunto de renúncia, embora a conformação primeira desse ilustre colega ao qual me refiro seja completamente renúncia não é contrato, não é mesmo. Porém, ainda ela vai dizer respeito à herança de pessoa viva. E pessoa viva não tem herança. Pessoa viva tem patrimônio. O patrimônio só se torna herança com o fato da sua morte. Perfeito, professora. Algum outro tema que a senhora gostaria enfim, de abordarmos assim? Talvez ainda dentro do direito das sucessões, que eu tenho paixão Claro, vamos pelo lá, direito vamos das a ele. sucessões, talvez nós 2 pudéssemos conversar, se me permite Por eu favor. agora Claro, sugerir, vamos lá. talvez pudéssemos conversar um pouco sobre, legítima dos herdeiros necessários, né. Ó, esse tema também é Relembrando muito quem interessante, são né. esses os herdeiros necessários e o que é essa cota legitimária, o que é isso que também produz um muro de Berlim aí na autonomia da vontade daquele que hoje vivo, um dia falecerá, deixando seu patrimônio como E há herança. também essa mesma discussão, não é, É, se o herdeiro necessário pode também renunciar a esse direito, né, aquele quinhão sobre o qual, eh, enfim, um determinado indivíduo, não pode dispor, não é, testar. depois que o autor da herança falecer, quer dizer, aquele que é o seu futuro herdeiro necessário, claro que pode Aí renunciar. sim, que Qualquer um aí o pode patrimônio já renunciar. será É, dele. já é herança, já passou Porque para a ele. sucessão não é pessoal, lembrando aqui também Exata esse conceito, também já antigo, ela não nasce lá com o inventário, né, ou com o cumprimento do testamento, ela surge no momento em que ocorre a morte, né. é, A abertura da a sucessão, não é abertura da assim que o nosso sucessão, o código momento da diz? morte. Exatamente, Exatamente, não é? exatamente isso. Agora, qual é o principal aspecto desse nosso, vamos dizer, segundo assunto? Sim. O principal aspecto desse nosso segundo assunto é pensar, de novo lá vou eu, nos atos na vida como ela é, nos atos da contemporaneidade, no perfil desse contexto da nossa vida no ano de 2022, pós-pandemia ou não, não sei se é pós, mas como é o retrato desse assunto hoje? Será mesmo que o legislador ainda precisa salvaguardar, e se trata de 50%, salvaguardar É um quião relevante, não é? 50% do patrimônio daquele que agora falece, abrindo a sua sucessão, transformando todo o seu acervo patrimonial em herança? Será que é preciso ainda garantir que essa pessoa receba mesmo, fique garantido para ela pelo menos 50% desse patrimônio, deixando a liberdade de testar de todas as pessoas presa nesse limite, presa neste muro. Você quer testar? Pode. Você tem herdeiros necessários? Tenho. Quem são eles? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Artigo 1845. E, entre parênteses, preciso mencionar que hoje se discute doutrinariamente, mas não temos nem resposta legislativa Que é outro e ponto nem da outro companheira ou do companheiro, né. companheiro, e nem resposta do Poder Judiciário propriamente dito, se o companheiro é ou não, assim como o cônjuge, herdeiro necessário. Temos correntes doutrinárias de igual porte, de igual Tem aquela grandiosidade, aí firmeza. é por isso que eu digo sempre que
muitas vezes vem insegurança jurídica. Como não há norma, há espaço para isso, como o Supremo fez, de equiparar algumas situações do cônjuge com o Isso, companheiro ou companheira, né. isso. E agora, nesse mesmo momento, tem uma discussão incrível no poder judiciário sobre isso, sobre outra circunstância do companheiro e da união estável, modificando, parece que modificando completamente a união estável, que antes e acima de tudo é só uma sociedade, só no bom sentido, sociedade de Conjugal, fato, né. né, é No caso do companheiro não, mas no caso do casamento, né. é, Aí vem aquela questão, né, se haveria também essa sociedade conjugal de fato, é, não é? é, Eu gosto muito de inclusive fazer uma comparação entre, mutatis mutandis, entre posse e propriedade, entre sociedade conjugal e a união estável, né. Porque uma é justamente o espelho, é. só que uma é de direito e a outra é de fato, É né. de fato, é de fato. E ela sendo de fato, parece que ela, já vou fechar o parênteses, Uhum. para voltar lá. Eh, mesmo sendo de fato, ela tem tomado paulatinamente, especialmente ao longo desses últimos 20 anos, que é o prazo, é o aniversário de promulgação do nosso Código Civil, ela vai paulatinamente andando no sentido de perder esse contexto ou caminhar para perder esse contexto de ser sociedade de fato, para cada vez mais ir se Ser uma registrando, se Isso. escrevendo, se do E de aí também se perde um pouquinho aquele objetivo outrora existente, que era de deixar uma relação mais desregulamentada, mais flexível, não é? isso, Que era o deixando objetivo às é, vezes dos próprios companheiros, né. exatamente, das pessoas que não queriam se casar, mas ter essa escolha. É. Aí vem toda aquela questão, né, da Nossa, da da pensão, há, vamos dizer assim, muitas vezes aquela situação em que a pessoa é casada e mantém a união estável com outra, não é? é, Se aquela relação é própria ou imprópria, aí se perde ali o direito de postular ou de dividir essa pensão, não é? exatamente. Fechado esse parênteses, que é um assunto interessantíssimo ele também, voltando lá atrás, se ainda vale, se ainda é exato entre nós, nosso contexto social desta segunda década de século XXI, se ainda é válido o fato de se reservar para os chamados herdeiros necessários, metade do A patrimônio indisponibilidade da daquele, metade. deixando a liberdade testamentária, a liberdade de testar, reduzida a 50%. Mas da Em mesma forma que o caso anterior que abordamos, a senhora também acha que não é possível, através de um pacto privado, de uma renúncia, um ato unilateral, de se dispor Antes da disso, morte não não, é? antes Exato. da morte também não. Então É porque penso do depois pe seria ou a renúncia in favorem ou uma renúncia para o monte mor, não é é, isso? para o É, Monte-Mor. para o monte mor. Agora, curiosamente, assim, depois que morre pode renunciar a tudo, paga os impostos, Sim, né, tem esse problema também da parte tributária de é tudo o isso, né. ITCMD, não é? Nossa senhora, que E que caríssimo estão falando em em majorar em mais ainda, né, dobrar, professora? em dobrar aqui nesse estado, né. Olha, mas a pergunta a pergunta que a gente não pode esquecer é: ainda precisamos disso? E daí todo mundo que fala que não, eu também falo que não, sempre lembra o direito norte-americano, por exemplo. No direito norte-americano, a pessoa, o dono do patrimônio, pode fazer o que ele quiser, dar o endereçamento, o encaminhamento, pode testar, pode fazer o que ele quiser com o seu patrimônio, salvo raríssimas exceções, que são aquelas em que essa pessoa deixe herdeiros que são vulneráveis e que por isso ainda precisem desse suporte patrimonial para a construção, segmento de suas Que é um vidas, pouquinho o que é previsto lá no direito alemão, não é? não é? Em que esse quinhão, que se reserva ao herdeiro necessário, ele é flexível a depender da necessidade Da ou não necessidade, do exatamente. herdeiro, não é? E nós aqui ninguém pergunta se os nossos herdeiros necessários precisam ou não precisam, se é justo, se não é justo. Eu acho que nós poderíamos repensar esse assunto.
esse assunto precisaria ser Mas, repensado mais uma vez, e, através de uma de proposta novo, legislativa, que de desse novo, segurança jurídica, que não isso, causasse, de né. reconstruí-lo por meio de uma alteração legislativa. E o que ficaria agora, se me permite, quero discutir isso com você, Claro, se tiver vontade de fazê-lo. vamos lá. Se nós modificarmos, nós brasileiros já estamos em época de afastarmos completamente o instituto da legítima dos herdeiros necessários, dessa cota legítima, afastar e, como outras legislações, deixar a liberdade de testar completamente disponibilizada, com essas breves restrições às quais já fizemos referência, ou, para nós brasileiros, talvez ainda precisasse de uma etapa intermediária, Transitória, que né. seria que seria talvez diminuir esse percentual de 50% para quanto, não sei, Inclusive para não causar uma ruptura no uma instituto, né. ruptura instantânea no É. instituto, né. Qual será que seria o melhor entre nós? E antes da sua resposta, não sai do meu pensamento o grande professor do século passado, Orlando Gomes, da Nosso mestre baiano, nossa professor Orlando isso, da nossa Gomes, Bahia. que Então aliás, além de brilhante jurista, do direito civil, também era um brilhante jurista do direito do trabalho, não é? é mesmo, né. Não é? As pessoas 2 antes grandes eram assim, obras, que tanto de coisa. direito civil, a coleção maravilhosa, não é? E quem me Isso mesmo. dizia isso era meu tio-avô torto, né, casado com minha tia-avó, que era um grande jurista de direito civil, e ele é que se referia ao Orlando Gomes como Orlando grande mestre Gomes. baiano, professor Darcy Bessone, não é? Ai, Darcy Bessone, que Dos maravilha! direitos Não sabia reais. que você Foi tinha assim que esse eu me parentar apaixonei esse com os direitos reais. não Casado sabia. com minha tia branca, não é? É, Irmã do meu avô, olha só, que coisa Pacheco, né? interessantíssima, Darcy Bessone. Grande grande Uma jurista, das grande maiores jurista. obras, né, de direitos reais e posse de propriedade, do professor Darcy Com Bessone. certeza, com certeza. Clássico, clássico entre nós, né. Mas Orlando Gomes, voltando ao baiano, então ele disse a respeito de legítima dos herdeiros necessários, que a legítima dos herdeiros necessários é uma grande fábrica de vagabundos. Olha isso, olha, né. Então, se não É é aquela história, verdade né, em como é que todos era, os o casos, do nós dito temos que popular, não é? pensar: Pai rico, rico, filho nobre e neto pobre, neto não é esse o pobre. ditado? É. Pai rico, ele que tinha o dinheiro, comprou o título, faleceu, os filhos herdaram o título, nem Fica tanto o nobre dinheiro, ainda, mas ainda aí nobre, a outra mas geração a já outra geração bem pobrinha. E se exatamente. cada um de nós quiser pensar no seu estado ou em outros estados E não só brasileiros, em si, não tem é? A exemplo nação, né? A assim, ó. produção para a nação, não é? É, Me preocupa muito, né, professora, é, muitas vezes aquele espírito de não produzir, até aquela polêmica da chamada geração neném, né? Nem estuda, nem nem trabalha, né? estuda, nem trabalha, só espera herdar. É isso Só mesmo. fica na expectativa de que um dia eu vou E herdar. muitas vezes aquele patrimônio acaba se dissipando por conta disso, né? É. Temos muitas situações que ainda precisam ser revistas no nosso direito das sucessões. Ele veio razoavelmente modificado no Código de 2002. Ele veio com algumas construções que dissemos: "Puxa, Aquele instituto de incluir o cônjuge como herdeiro necessário impede igualdade os filhos? O que a senhora acha disso? Tem dado certo? A senhora acha que isso precisava ser revisto? Porque muitas vezes aquilo gera até uma resistência em se formalizar uma relação exatamente". nupcial, não é? Quando me perguntam, contrariamente, se eu entendo que o companheiro é ou não herdeiro necessário, do jeito que está construído o artigo 1845, me dá uma tendência de dizer que sim. Porque, se em tantas outras circunstâncias o Poder Judiciário já produziu essa igualação de proteção, especialmente de direitos sucessórios, se isso já aconteceu em decisões razoavelmente recentes, né, a última delas em 19, a anterior em Há 17, inclusive aquela discussão sobre a constitucionalidade, não é, daquele dispositivo que atribuía ao companheiro, não é, menos direitos menos direitos sucessórios. sucessórios, que é só aquilo que fosse havido Isso, após a isso, união a título oneroso, isso. não é? E era o artigo 1790. E ele foi Foi declarado declarado inconstitucional. É. inconstitucional. Agora, nesse mesmo recurso, O que também
isso me causa uma certa preocupação, porque imaginemos as pessoas que se casaram, desculpe, que se relacionaram à luz desse dispositivo, acreditando que, não se casando, estariam resguardando eventualmente, né, os É, interesses da prole, etc e é. tal. Essa intromissão é que me, não que ela não seja bem-vinda, mas que ela viesse através da alteração Atrapalhando legislativa, não é? atrapalhando casos do passado, né. Isso, é. Tem toda a razão, toda a razão. Bom, se eu acho que a legítima está em pelo menos em percentual grande demais, alto demais, para nós, acho sim. Eu eu vou tirar o acho, eu penso sim. Eu penso que está alto demais. Eu penso que a liberdade de testar devia ser ampliada, né, maior respeito pela vontade desse que um dia será o autor da herança. Quer dizer, um dia ele falece e se torna o autor da herança, né. Então, eu acho que esse é um outro assunto que nós poderíamos sim rever também, no direito das sucessões. Eu volto a dizer, em que pese os avanços da legislação que nós obtivemos, não foram muitos, mas obtivemos alguns que nos deixaram até impactados, né? Independentemente do fato de que o poder legislativo, nossas cortes mais altas, estão resolvendo problemas que ficaram pendurados, como a inconstitucionalidade do 1790, que nós acabamos de De referir. abordar. Embora isso, há muito, mas há muito assunto no livro quinto do Código Civil, da parte geral, da parte especial do Código Civil, que é o livro das sucessões, que precisa ser modificado. Então, professora, nós daqui a pouquinho nos encaminharemos para o fim, mas eu acho que dá tempo da gente abordar mais um assunto. Se a gente tivesse, né, e já deixando aqui um gostinho de quero mais, porque quando a professora Giselda vem para esse bate-papo, a gente vai sempre ficar com esse gostinho de quero mais. Se tivéssemos que priorizar em uma eventual reforma, né, algum outro aspecto, qual a senhora acha que em seguida seria o mais importante? O mais importante, o que tem incomodado a esfera do direito, mas de modo específico a esfera da advocacia de direito privado, direito de família, direito das sucessões, etc., tem sido essa situação de não sabermos se o companheiro é ou não herdeiro Herdeiro necessário. necessário. Você tinha feito uma pergunta antes que eu acho que perdi, não respondi. Não, então Se vamos a eu ela. acho que o cônjuge tinha que estar inserido no rol daqueles que são agora. Isso. Ou seja, traduzindo aqui, né, aquele fenômeno também jurídico, né, se é um rol exemplificativo, são números clausos ou são números apertos, não é isso? E se precisava mesmo o cônjuge ingressar E se precisava. na condição de herdeiro necessário, ao lado de descendentes e de ascendentes, que originalmente herdeiros necessários eram os descendentes e os Sim, é porque ascendentes. eu misturei. Não é que a gente tinha falado se o companheiro entraria ou não nesse Isso rol. mesmo. Essa pergunta já é diferente, né? Se, É. se poderíamos reformar o dispositivo para voltar como era Voltando, antes, não é? muitos doutrinadores, muitos pensadores do direito pretendem retornar. Enquanto não retornam, daí vem a segunda pergunta. Enquanto não retornam, pela equidade, pelos grandes princípios de, de respeito à dignidade da pessoa humana, isso, aquilo, 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 o companheiro devia estar aqui ladeando o cônjuge, ele também. Nós não tivemos ocasião de ver isso ainda estudado e resolvido pelo Poder Judiciário. Precisamos aguardar que demandas nesse sentido cheguem ao nosso STF, STJ e STF, STJ é. e STF. Precisamos aguardar. Na intenção de ver esse problema resolvido, se intentou naquela ação de que deu pela inconstitucionalidade do 1790, se entraram com embargos de declaração, o IBDFAN entrou com embargos de declaração para que o ministro Barroso, que foi o relator, que ele dissesse se companheiro era herdeiro necessário. Eu disse, não posso responder, porque Porque não é objeto da isso ação. não é objeto da É, ação. eu acho que E com razão. claro, e com toda razão. Loas aí o ministro Barroso nesse caso, não é? Sem dúvida, né? Ficamos sem a resposta,
mas ele não podia ter feito diferente. Porque são os limites da litis Ex contestácio, né. isso mesmo. Não se En pode decidir além do que foi pedido, não é, e Nos se é uma escritórios de inovação advocacia, nós estamos enfrentando esse problema. Se nos chegam a sucessões em que o sobrevivo é companheiro, pergunta: "É ou não?". Então, se ele é o nosso cliente, como nós não temos resposta, eu falo nós, mas eu estou me excluindo, porque gente como eu que é escreve, uma coisa é a fica mais convicção pessoal, mas na difícil, né. advocacia a É, gente tem que defender o na interesse do cliente, o não é. interesse do sempre quando pode. Sim, E se o desde que cliente seja, obviamente, factível aquela, né. factível. Se o cliente é companheiro, a gente vai dizer que sim, que ele é herdeiro necessário. Temos todo um apoio doutrinário para isso e temos respostas do Poder Judiciário nos tribunais, principalmente nos nossos tribunais estaduais. Estados como esse que estamos aqui, o estado de São Paulo, tem, vamos dizer, um breque de mão mais puxado, se você me entende, é mais conservador, tende a dizer na maior parte das vezes que não, mas tem respondido que sim. E quando nós tomamos o Brasil todo e olhamos essas respostas dos tribunais, nós temos visto dizer: é herdeiro necessário, não é herdeiro necessário, e isso que não é bom. João, caminhando para a nossa finalização, talvez, para dizer o seguinte: não pode um país ficar à mercê de decisões que são divergentes a respeito do mesmo fato. Quando isso acontece, sabe o que que nós estamos enfrentando? A pior coisa que nós da área do direito podemos enfrentar: injustiça. Eu acho que esse problema, hoje é um problema que aflige, né, eu acho que a toda a comunidade jurídica e, para não dizer, a sociedade como um todo, não é. Eu tenho vamos dizer assim, uma posição muito firme, professora, a respeito da segurança jurídica. Eu acho que o direito existe e para dar segurança jurídica e o nosso poder judiciário para garantir essa segurança jurídica. Então não pode ser o direito e a própria justiça o agente motivador dessa insegurança, não é? É. Porque cada um de Salvo nós quando houver lacunas, quando lacuna, sim, quando puder ser preenchido aquilo pela análise dos princípios gerais. exato, que aí já tem a É, própria norma que concede é, nessas hipóteses, né, essa competência para que o juiz, no caso concreto, é. aplique a norma, conjugando ali as demais normas já existentes, né. Enfim, temos que esperar, não é? Temos que esperar e sempre aguardar que a resposta. Ou agir, não é, como a senhora bem sugeriu Hã, no início, pegando, esses aspectos que estão gerando essa insegurança jurídica e fazendo gestão junto aos nossos isso, representantes, não é, é, que está lá também agora no artigo 1º, né, que todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes. Então a gente tem que postular para junto aos isso nossos temos os representantes, nossos para isso temos os representantes. nossos Estamos bem na representantes. época E aqui de acabaram de ser eleitos aí de os nossos eleger os congressistas, nossos né, representantes, né. que, enfim, enfrentem essas questões que muitas vezes são espinhosas, né, É, sim. e que deem vamos dizer assim, uma certeza maior para É, eliminar esses fatores que podem exatamente. gerar essa insegurança, né. Mas é isso, professor. Agora, enfim, indo agora para a fase já nossa de encerramento, eu queria deixar um pouquinho uma mensagem final, o que que a senhora, enfim, gostaria de abordar e queria dizer aqui aos nossos queridos telespectadores. Eu penso que, João Batista, afinal de contas, eh, para os nossos telespectadores, talvez a mensagem, mais atualizada, mais talvez coerente, mais sincera que eu pudesse deixar é esta: que o direito carece de ser todos os dias revisto, conforme nós dissemos durante toda esta 1 hora de conversa entre nós, né. Mas que, como se faz isto? Conversamos muito por meio principalmente da reformulação legislativa. Mas com relação a nós, que somos os profissionais do direito, que somos os advogados, estudar, estudar e estudar, sem cessar. Não há aquele dia na nossa vida de profissional do direito, profissional da advocacia, magistratura, Ministério Público
ou seja, qual for das nossas múltiplas áreas, que possamos dizer: "Estou com essa idade, não preciso estudar mais, agora já sei tudo". Isto é É, interminável. só sei que nada sei, não é Só isso? sei que nada sei. Nós que somos aqui dessas escolas Da academia, né. enunciadas, da academia, nós estamos aqui para auxiliar, todos os que necessitarem a virem à nossa procura e nos procurem, porque estaremos sempre buscando estar mais preparados para esta atualização do direito, esta revisão dos assuntos, esta restauração das respostas judiciais, esses encaminhamentos de propostas legislativas. Tudo isso é o É, direito e o direito é vivo. eu acho, professora, pegando um gancho nesse ponto que a senhora abordou, que para mim é muito importante, eu acho que, isso que a senhora falou é tão relevante, que a gente precisa também resgatar, eu acho, no seio aqui da universidade, uma coisa que é indispensável, que é o debate, Hum, é o contraditório, o hum, exercício dessas manifestações, não é? E de uma forma mais leve, sempre respeitosa. Eu acho que o debate, a discussão, né, hum. ela é tão relevante porque é da discussão que nasce a luz, não é assim que É, diz o ditado, não é? Eu acho que hoje o nosso ambiente universitário está um pouco conflagrado, né? As pessoas hoje, se um discorda de mim, ele é meu antagonista, ele é meu protagonista. inimigo, como, na verdade, toda a ciência, toda enfim, a própria sociedade evoluiu através do debate de ideias, né? Com certeza. Livre de ideias, de uma forma respeitosa, de uma forma com urbanidade, né? Eu acho que isso é que a gente precisa de resgatar. Eu brinco o seguinte: Edison ou Tesla, Ehring ou Savigny, É, não é? Einstein ou Newton? é, Se a gente fosse pegar esses exemplos, para não dizer outros tantos, né? Já observaríamos, né? Clóvis ou Rui, né? Não é isso? exatamente. E os embates foram muitas vezes Oh, calorosos, não é? calorosos, Agora, nossa. eu imagino que eles são imprescindíveis para a evolução. E isso que nós estamos fazendo aqui hoje é que, para mim, deveria ser um norte, né, para o nosso ambiente universitário. Debater, discutir, concordar, discordar, É, mas sempre nesse é, intuito, né, de buscar uma solução, isso, de buscar o bem, de buscar é. o bem comum, não é? Que afinal é o que interessa a todos. É o que interessa mesmo. Olha, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez imensamente a gentileza, a generosidade, o carinho dessa professora tão querida que é a professora Giselda, né? Dizer, professora, que ficamos, como eu disse, com aquele gostinho de quero mais. Teremos aqui oportunidade de fazer novas rodadas. Já fica aqui, portanto, o convite para uma segunda etapa. E para nós foi uma honra muito, muito grande ter a senhora aqui no nosso Lawcast. Muito obrigada. A honra foi toda minha. Muito obrigada, obrigada a essa equipe que aqui Equipe está, maravilhosa, fica aqui equipe os nossos maravilhosa. agradecimentos. Obrigada por nos ajudar em tudo. E foi um dia inesquecível para mim, esse em que pude estar aqui na sua companhia igualmente. Muito obrigada. A honra e a alegria foi toda nossa, professora Giselda. Meus amigos, aquele abraço. Então, este foi mais um Lawcast e aguardemos aí o nosso próximo episódio. Até logo, uma boa tarde a todos.